Deixa eu ver, tô gravando. Tô. Não sei se bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui numa demanda para trazer aqui uma resposta, um esclarecimento que me surgiu hoje pela manhã. Eu me deparei com esse post aqui, que ele foi compartilhado por minha filha e vi alguns comentários aqui no grupo da família, vou até baixar porque é pessoal, vamos mudar. Bom, eu fui para o link, né? E o link me levou para uma postagem aqui do tierrapurra.org. Engraçado que esse tierrapurra.org, como diz a história, é um site evangélico. Né? Talvez por essa razão eu não sou evangélico e não sou católico. Né? Graças a Deus. Ganhei ranço do sistema religioso em 2004, quando eu descobri o que era o sistema religioso após passar muitos anos da minha vida não só frequentando religiões, como colaborando com algumas denominações que eu conheci. Bom, antes de mais nada eu vou tecer um comentário aqui. O povo devia usar esse livro da forma correta. Recomendo muito a leitura desse livro, ele é muito bom. Ele tem mais de, na lógica de começar escrito, tem mais de 4.000 anos. Né? Eu acho que já está comprovado que ele tem alguma utilidade além de dominar pessoas e confundir mentes. Recomendo a leitura desse livro aqui. Leia, é bom, é um livro muito bom. Não sei, talvez não conheça o nome, é Bíblia. Bíblia Sagrada. Que o povo mente aí dizendo que chama a palavra de Deus, que isso aqui não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. Isso é um livro que contém escrituras sagradas e essas escrituras têm a missão de nos mostrar quem é a palavra de Deus. Esse vídeo pode ficar um pouco longo, mas eu vou cortar ele em partes para que todo mundo tenha paciência de ler. Eu acabava de falar agora há pouco com minha irmã, minha mãe, minha filha, que pesa sobre meus ombros esclarecer as pessoas com relação a determinados assuntos. O que eu encontrei, a leitura que tem aqui é o seguinte, olha aqui o que está escrito. A Argentina, empresa já desenvolve chips subcutâneos para implantar no corpo o Covid Health Pass, ou seja, o passaporte de saúde, né? Falando sobre a Covid. E aí o assunto era, a marca da besta chegou. Eu vou ler um pequeno trecho aqui. Se uma empresa argentina começou a desenvolver chips subcutâneos para transportar o passaporte sanitário Covid, que atesta o estado de vacinação da pessoa, seguindo assim o que já começou a ser aplicado na Suécia. Isso aí nós já sabemos. Marcelo Terro, diretor da empresa argentina Animaco, disse, abre aspas, o que temos aqui é um microchip implantável, um dispositivo como um microcomputador, onde temos uma memória dentro, uma antena que fica na mão direita da pessoa. O médico coloca subcutaneamente com 5 miligramas de anestesia local e a partir desse momento você já está lascado e pode começar a interagir com o celular ou com o computador. Fecha aspas, ponto. Bom, eu não vou ler o assunto todo, quem quiser ler está aqui no tierrapurra.org, 2021, 12/28, Argentina. Vocês leiam aí, porque é muita baboseira para um conteúdo só. É assustador, minha irmã falou, é realmente assustador essa questão da marca, é realmente assustador. Agora, mais que isso, mais assustador que isso, é uma grande parte da humanidade que se diz cristã nunca ter lido isso aqui e ficar temeroso com uma baboseira dessa. Bom, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Eu não sei quanto tempo vai durar esse vídeo. Já estamos em 5 minutos e eu quero ser o mais breve possível, mas é um estudo longo.
Sempre que teve alguma coisa divina, real, no meio de toda a humanidade, sempre vai haver uma coisa falsa para poder confundir. Lá no Velho Testamento você vê, ali estava Moisés transportando o povo, e ali tinha que ter também um falso para poder conduzir errado. Tal profeta de Deus querendo passar com um avivamento divino, né? Um falso profeta com uma mentira. Quando Jesus entrou em cena, Judas também entrou em cena, né? Quando os apóstolos estavam em cena, tinha aquele falso profeta lá também. E assim vai ser. Sempre que entrar em cena uma coisa verdadeira, vai ter uma coisa falsa. Vai ter uma coisa falsa, que é para confundir. Ainda bem que a gente tem um mapa. Independente de fé, independente de crença, eu me guio muito pelo que está escrito nas Escrituras Sagradas. E ao contrário do que muito imagina, ela não é contraditória. Eu desafio qualquer teólogo a me trazer qualquer pergunta, se eu não tiver a resposta aqui dentro para ele, sem interpretação, pode pegar um pedaço de madeira e botar o nome falso profeta e pregar em minhas costas, que eu vou andar pela rua com ela pregada, no cru. Mas vamos para o que interessa, vamos partir para a marca da besta. Eu quero ir para o texto. Eu vou ler esse texto de Apocalipse 13 todo. Já começa a ser cansativo. Para que a gente possa ter uma noção do que é realmente a marca da besta. E aí a gente vai entender legal. Apocalipse 13 diz, isso é João escrevendo, se eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Cristã. Esse é o nome de blasfêmia, que ele não era cristão. A besta que via semelhante a leopardo, seus pés como urso, a boca como leão, o dragão deu-lhe o poder e o trono um grande poderio. Observe um detalhe, a ONU pegou agora esse versículo aqui e construiu uma estátua parecendo isso. Tudo isso aí para lhe confundir. Aí diz, vi uma das suas cabeças ferida de morte e sua chaga mortal foi curada e a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante a ela e quem poderá batalhar contra ela? Capítulo 4, isso aqui refere-se ao período em que o Império Romano, pseudo-cristão, dominava o mundo, e quando ocorreu essa chaga de morte. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para agir por 42 meses. Isso aí ocorreu por um período grande. Abriu sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome, olhe lá, e para blasfemar do tabernáculo, que é o corpo, e dos que habitam no céu. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhe poder sobre toda a língua, tribo e nação. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tiver ouvido para ouvir, que ouça. Se alguém levar em cativeiro se irá. Se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. E aqui está a paciência e a fé dos santos, em morrer. Né? Essa é a verdade. Aí vem agora a segunda besta. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, política e religiosa. Semelhante a um cordeiro, ou seja, parecia ser santo, né? Mas falava como o dragão, com um imperialismo muito grande. E exerceu o poder da primeira besta, aquela lá de Niceia, de maneira que até fogo do céu fez descer a terra à vista dos homens. Quem não se lembra de Hiroshima? Eu só estou dando somente um panhado. E enganaram os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido fazer em presença da besta, dizendo que habitam na terra que fizesse uma imagem. Vamos começar por aqui. Fazer uma imagem da besta que recebeu a ferida de espada e vivia. Bom, o que é uma imagem? Uma imagem é uma cópia. Entenderam? Então a religião falsa, a meretriz lá de Niceia, que surgiu com o falso nome de cristã, a blasfêmia de cristã, caiu o seu império e depois levantou uma segunda besta. Isso não foi no outro dia de manhã.
Isso foi muito depois. Foi quando concluiu a reforma, depois que passou os 1260 anos, do ano 325 da era cristã ao ano 1585, é muito exato, a Bíblia não tem como falhar. Depois da reforma, quando surgiu a segunda besta, essa segunda besta foi uma cópia da primeira besta. O protestantismo nada mais é que uma das bestas que se refere em Apocalipse 13. Não por acaso Apocalipse 13, Apocalipse em si, quando fala de Apocalipse 13, faz uma referência direta aos Estados Unidos, porque é uma nação que nasceu com 13 colônias. Bom, foi-lhe dado o direito de fazer uma imagem, criar uma cópia daquela besta. Ela já está em 11 minutos e 14 segundos. Criaram uma cópia daquela primeira besta, fizeram uma imagem, e diz que todos os ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou, observe bem que não está dizendo e, mas está dizendo ou, nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Agora vamos lá. Apocalipse 13:18 diz: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Gente, Apocalipse 13, em momento algum aqui, falou de chip. Em momento algum aqui, falou de um sinal literal. Se você ir lá para o Velho Testamento, você vai ver Deus falando através do profeta, disse: colocarei as minhas leis em suas testas para que não pequem. Ninguém aí do Velho Testamento foi encontrado um pedaço de couro desse povo com 700 e poucas ordenanças da lei que estava se referindo naquele versículo. Quando fala testa, refere-se à mente, consciência. Deus disse que ia colocar as suas leis lá dentro, armazenadas. Quando fala em mão direita, eu vou fazer uma pequena comparação. Você vai entender. Quando as nações fazem um acordo, você já viu alguém fazer um acordo segurando com a mão canhota? Ninguém. Mão direita quer dizer acordo. Para quem não está lembrado, eu vou falar para quem não está lembrado porque muita gente já ouviu eu falar sobre isso. Para quem não está lembrado, em 1995, foi lida e acordada algo que estava desde o início, desde João Paulo I, tramitando para chegar até aqui, o Pacto Ecumênico. Numa carta que João Paulo II denominou de Útil Nicinte, para que todos sejam um. Vocês, principalmente que conhecem a história, não devem esquecer que houve um acordo fechado no Concílio de Nicéia que deveria unir tudo. Eles tentaram lá no Concílio de Nicéia, não conseguiram, aí por isso mataram milhões, 65 milhões de pessoas na história, desde Nicéia até a reforma com Lutero. O João Paulo II se encarregou de dar a tacada final, a cacetada na cabeça, fechando esse acordo dentro do século XIX, XX. E aí veio o Concílio Ecumênico, e esse Concílio Ecumênico reuniu todas as denominações do mundo em Montevidéu. Quem é vivo da época, recentemente o pastor Jaime, que partiu, ele tinha muito conhecimento disso, que ele estava em uma das reuniões. O pastor Jaime foi muito meu amigo, homem de Deus. Faleceu recente, essa semana passada. Então, ali quando um cidadão por nome Reverendo Moon, né, fez uma reunião de acordos. Teve pastores aqui da cidade de Feira Santana que estiveram lá. Naquele tempo, em 1995 para 96, eu me recordo muito bem que eu
eu cooperava com uma igreja, não vou falar o nome por questões éticas, é uma das mais diabólicas de hoje, né, porque é uma das mais poderosas. Essas igrejas venderam o rebanho de porteira fechada, em dinheiro, em espécie, e se tornaram cúmplice do grande pacto ecumênico. Então, infelizmente, eu cheguei até a... Eu apanhei muito aqui dentro dessa cidade por causa disso. Teve uma reunião mesmo com um pastor que já partiu já, ele estava comigo, o falecido Edlan Nogueira, que eu me vi morto praticamente por conta desse esclarecimento que eu estou dando. O número da besta revelado, a marca da besta revelada. A marca da besta nada mais é do que uma coisa que a identifica. Marca é carimbo, é algo que identifica, marca. A palavra marca. Eu tenho minha marca, OB, né? É uma pombinha e tal, e o nome embaixo, OB. Né? Se você for aqui no mundo, você vê o refrigerante que é o refrigerante. Coca-Cola, essa é a marca que a identifica. A besta também tem a sua marca. E a sua marca é uma doutrina principal. A doutrina que nega que Deus é único. Essa é a única marca que vai estar na mente, nas suas testas, ou na mão direita através de um acordo que foi culminado em 1985. Para quem é evangélico hoje e tem acima de 50, deve se lembrar da grande febre do G12, que para mim, na minha ótica, quem quiser criticar, critique, eu estou andando para isso, nada mais é do que a apostasia absoluta dentro da igreja, que surgiu após o encontro com o reverendo Moon lá em Montevidéu. A marca da besta é uma doutrina consolidada, onde nega a deidade de Jesus Cristo em Deus. Só isso. E ela será introduzida. Aí, agora há pouco eu estava conversando, mas isso não vai impedir ninguém de comercializar. Quem disse a você que não? Quem disse a você que não? Quem lê a história sabe que nos dias de Hitler, a nação pura era a Alemanha. E as outras nações impuras não podiam ter acesso a nada. E usaram para isso a tecnologia IBM, né? Todo mundo é conhecedor disso, quem lê a história sabe. Então, hoje, eles vão usar de mesma forma algum artefato para localizar essas pessoas. E se você não fizer parte da grande panela religiosa, que estão brigando aí, mas é briga de mãe com filha, igreja católica, igreja evangélica, é uma briga de mãe com filha, que são tudo igual. Enquanto uma se diz idólatra de um lado, é criticada porque é idólatra, não sou eu que estou dizendo, os evangélicos chamam de idólatra porque tem as suas imagens de escultura, a outra tem as suas imagens vivas também, e continua a mesma coisa, é somente uma mãe e as filhas, bem parecida, numa briguinha para tapear um monte de trouxa e continuar dominando mentes, prendendo pessoas. A ordem real que tenho para hoje, não de minha parte, que eu não sou nada, já disse, não sou evangélico, não sou católico, não sou espírita, Deus me livre de ser religioso. Porém, a ordem boa está aqui, ó, em Apocalipse 18, versículo 4, precisamente. Mas eu vou ler todo o 18, um bom pedaço dele, que diz assim: depois dessas coisas eu vi descer do céu um anjo que tinha um grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e falou fortemente com voz dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônio, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram com a abundância das suas riquezas. Agora o 4, que é a ordem para hoje. E ouvi outra voz do céu que dizia: saia dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorras em suas pragas. Por quê? Porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou da iniquidade dela. Tornai-lhes a dar como ela vos deu,
e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice que vos deu de beber, dê a ela também. E blá, 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 blá. Está aqui Apocalipse 18. A ordem de Deus é para você sair de dentro dessa bagunça chamada Babilônia. E que bagunça é essa? É a Igreja Católica. Os evangélicos dizem, é a Igreja Católica. Babilônia é a mãe e as filhas, é todo mundo. Babilônia vem do termo Babel, confusão. E é isso que é uma confusão. Deus sempre tem um povo, ainda bem. A Bíblia está mandando é sair de dentro dessa bagunça. E ir para onde? É uma pergunta que se faz. Não é para onde, é para quem. É para quem? Como assim? Como assim é fácil. Quando Jesus operou o milagre dos pães lá, no outro dia, Jesus subiu numa pedra e disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E disse que um por um foram embora. Então Jesus chamou os discípulos e disse, cadê todo mundo? O Senhor foram embora. Engraçado, eu fico vendo aquele versículo e fico olhando se fosse hoje um pregador falar a verdade, né? E aí o povo ia embora, e ele chegar e perguntar para um diácono, sei lá, cadê todo mundo? Foi embora, misericórdia, chame lá para eu pedir desculpa. Não, Jesus fala diferente. Jesus disse, foi embora, eles disseram, foi. Se vocês não querem ir também não, Jesus não está nem aí para a multidão, para a quantidade. O negócio de Jesus é com qualidade. Deus não está preocupado com quantidade não, é qualidade. E eu fico observando a resposta de um dos apóstolos, que devia ser a resposta de todos nós. Eles não perguntaram para onde nós iremos. Porque a preocupação do povo hoje é, eu vou sair da minha igreja e vou para onde? Eu vou sair da igreja católica, vamos supor, e vou para onde? Eu vou sair da Assembleia de Deus e vou para onde? A pergunta do povo era aquela. Mas só que a pergunta do apóstolo foi a mais sábia. Ele disse, para quem iremos nós se só tu tem palavras de vida? Não é para onde, é para quem? O primeiro templo construído no planeta não foi por cristãos. Estou me referindo a templo de pseudos cristãos, não foi por cristãos. Até o ano 402 não tinha igreja para crentes nem para católicos. Aliás, tinha para católicos. Não tinha igreja para crentes. Está entendendo? Por quê? Porque a igreja é uma instituição humana. É a ideia de aprisionar pessoas a uma crença dentro de uma bitola de alguns dogmas e informações, encarcerando essas pessoas numa coisa para que elas não tenham a disponibilidade de deixar isso aqui fluir na mente. É por isso que tem muitos pastores, tem muitos evangélicos, tem muitos padres aí falando besteira e ensinando o povo a serem cada dia mais perversos. A Bíblia diz o seguinte, lá em Mateus 23, diz assim, ai de vocês, escribas e fariseus, em outras palavras, ai de vocês, ensinadores, que cruzam a terra e o mar para fazer um prosélito, ou seja, para converter alguém, e quando conseguem fazer isso, transformam ele filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Esses homens estão aí sem um pingo de preocupação com a alma de vocês. A preocupação deles é com o dinheiro de vocês, é com a renda de vocês. São só isso que interessa para ele. Dinheiro, poder, ganância. E aí vem uma série de outras coisas com relação à nova ordem mundial que se fala tanto, com relação ao comunismo, com relação a isso, aquilo, aquilo outro. Tudo isso aí são disfarces para tirar de tempo o genuíno ponto da coisa. A marca da besta nada mais é que a doutrina de que Deus é mais de um. E isso vai ser implantado? Não, já está. Desde o ano 325 da era cristã, quando, por meio de Damaso e por meio de Silvestre I, se tornou lei. Foi isso que matou os irmãos evangélicos de vocês, os cristãos evangélicos irmãos de vocês, que vocês tanto falam, que tanto protegem. Quem matou eles foi a doutrina católica da época, que determinava que você não podia ver em Jesus o Deus verdadeiro. Você está entendendo? Aí hoje vocês defendem a doutrina pagã do catolicismo, adotam ela dentro de vossas igrejas e ainda vem com baboseira de chip para dizer que é a imagem da besta, sendo que a imagem da besta é uma cópia.
é as igrejas denominacionais. A marca da besta é o que aquela besta inicial trouxe como doutrina principal. E se você está duvidando, leia a carta, o que é o ecumenismo, publicado pela própria CNBB na década de 90. Leia lá na página 32 e você vai ver o Papa falando abertamente que vocês foram tudo marcados por um trato, por um compromisso. Eu já bati de frente com igreja aqui que não foi pouco e eu estou andando para o que isso pode trazer de represália. Eu quero que esse vídeo ele circule o mundo. Vai ser 3 vídeos. Né? Esse aqui é o último. É um pedaço de 10 minutos para você não ficar cansado. E ler. Portanto, parem de dizer que Satanás vai trazer aí um negócio bem claro para vocês entenderem. Dizer, olha, eu sou o diabo, eu estou colocando o chip para controlar vocês. Deixem de ser idiotas, vão ler a Bíblia. Deixem de ser panacas. Vão ensinar o povo a entender o que é a Bíblia. Vocês, pastores, vocês, pregadores, abutres, monte de lixo da humanidade. Vocês sabem que vocês venderam o rebanho a preço real de moeda em espécie. Vocês são responsáveis pelo sangue desse povo. Vocês deviam ter consciência, mas sabe por que não tem? Porque filhos do diabo não têm consciência. Filhos do diabo puxaram o pai e estão aí só para isso. Eu espero que essa mensagem ela venha circular o mundo. E outra, não quero ninguém vindo atrás de mim não, viu? Eu não sou pregador, eu não sou criador de igreja e nem pretendo ser. Não tenho necessidade disso porque eu sou igreja. Hoje eu sou igreja. E vou dizer mais. Desde 2009 eu sou livre desta imundícia que chamam de denominação. Seja evangélica, seja católica, seja ela qual for, todo o sistema é podre. Todo o sistema é podre e nunca haverá um sistema religioso perfeito porque ele é feito por humanos e instigados por Satanás. Portanto, é o seguinte, para finalizar aqui, para não ficar nas minhas palavras, eu vou recomendar mais uma coisa. Leiam o livro de Apocalipse com um pouco mais de reverência e leiam principalmente em oração. Ou então vocês estão fadados a ficar como eu fiquei de 1985 até 2009, vivendo uma mentira, pregando uma mentira, enganando pessoas e enganando a mim mesmo. Leiam. Vou recomendar mais uma coisa para vocês. Procurem na internet aí a revelação dos 7 selos. Por favor, leiam. Vocês vão encontrar isso aí. Não paga nada não. E também uma exposição das 7 eras da igreja. Para vocês entenderem o que é realmente ser cristão. A priori. Para vocês entenderem quem é Deus. Para só depois poder bater nos peitos e dizer assim, eu sou cristão. Aí eu sei que você é mesmo. Tá bom? Eu havia prometido não mais falar sobre esses temas. Esse canal estava desativado. Mas eu optei por fazer isso aqui porque por menos digamos assim, por menos de 10 pessoas. Porque são realmente responsabilidade espiritual minha. Certo? Então, por essa razão foi que eu trouxe esse estudo à tona e eu creio que ele vai levar a algumas outras pessoas também o conhecimento. Muito obrigado, fiquem com Deus. Eu nem me apresentei. Eu sou o poeta Oliver Brasil. Sou apenas um estudioso das Escrituras Sagradas. Muito obrigado.